Boa noite, queridos, amados irmãos. Estamos iniciando mais um momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus. E eu quero convidá-los a se voltarem para o Senhor neste momento, voltar o seu coração, sua mente, para que possamos adorá-lo, prestar culto a Ele, pois o nosso Deus, Ele é digno de louvor, glória e exaltação. Quero deixar ao seu coração a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 6, que diz o seguinte, preste atenção. A palavra do Senhor diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse texto, queridos irmãos, fala a respeito de devoção, de intimidade, de voltarmos a mente e o coração para o Senhor em oração e como nós precisamos fazer. E o escritor sagrado nos traz essa orientação a fecharmos o nosso quarto e em secreto buscarmos a face do Senhor, termos intimidade com o Senhor nosso Deus. E que eu e os irmãos possamos a cada dia nas nossas vidas buscarmos a palavra e a orientação do Senhor sempre, pois fazendo assim, em oração, seremos ricamente abençoados pelo Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, agradecendo pelo dia e agradecendo por essa oportunidade que Ele nos dá de podermos prestar culto a Ele. Feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por esse momento. Ó Deus, nós estamos em intimidade, em comunhão com o Senhor e rogamos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. E que o Senhor nos receba em Teu trono de graça e que o Senhor nos dê a bênção, Senhor, de sermos alimentados, revigorados pelo poder da Tua palavra. Fale aos nossos corações, abençoe as nossas vidas e que neste momento de culto o Senhor receba a nossa vida, a nossa adoração, ó Deus, e que possamos aprender mais com o Senhor nesta noite. Fique conosco e nos abençoe no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Adoremos, louvemos, exaltemos o nome do Senhor neste momento.
quero trazer ao seu coração neste momento a palavra bendita do nosso Deus. E para isso eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 19, o verso de número 14, que assim diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, quero conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite a respeito deste assunto que é importante, que é fundamental para todo o cristão, que o meditar do nosso coração, a nossa vida de devoção, de piedade, de amor a Deus, os nossos atos de devoção, tanto leitura da Bíblia como a oração, que tudo isso seja agradável ao Senhor, que o Senhor receba, que seja algo que o Senhor receba em seu trono de graça, de glória, e que o Senhor se agrade de nós como seus servos, pois é fundamental, queridos, que ao fazermos isso, que as nossas orações, o nosso meditar, tudo isso traga crescimento, traga bênçãos, traga vida para cada um de nós. E entendendo isso, o salmista, ele traz esta realidade, ele diz: Senhor, que o meu meditar, que as palavras dos meus lábios, e que o meditar do meu coração seja agradável, que o Senhor receba em teu trono de graça. E é fundamental, queridos, que todos nós possamos entender que para que a gente tenha uma vida devocional agradável e abençoada diante do Senhor, nós precisamos ter um autoconhecimento de nós mesmos, para que nós possamos examinar a intenção do nosso coração, o desejo, a inclinação do nosso coração ao orarmos e ao lermos a Bíblia e entendermos onde o nosso coração está. Pois muitas vezes o meu e o coração dos irmãos, ao fazermos isso, está muito distante da devoção sincera e verdadeira. Isso não será agradável aos olhos do Senhor. Isso não redundará em bênçãos para as nossas vidas, pois o meditar do nosso coração, as palavras dos nossos lábios, não são sinceras, não são verdadeiras, e assim o Senhor não recebe. E assim nós não seremos abençoados ao realizarmos tais exercícios espirituais. Então é fundamental que a gente tenha um conhecimento de nós mesmos. E se o nosso coração estiver distante, nós precisamos dizer: Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia de mim, aproxime o meu coração do Senhor, que seja sincero e verdadeiro, Deus, a inclinação do meu coração a te buscar, a ler a tua palavra, a orar, que seja verdadeiro as palavras dos meus lábios. Precisamos, nesse contexto de devoção, de piedade, entender, queridos, que quando nós oramos, lemos a palavra do Senhor, temos uma vida devocional, de comunhão com o Senhor, nós crescemos espiritualmente. Isso redunda em bênçãos do Senhor para as nossas vidas, nós nos tornamos mais fortes para vencer as lutas, as dificuldades e os problemas da vida. Mas quando nós não vivemos uma vida de devoção, de piedade, nós estamos distantes da leitura da Bíblia e da oração, não há crescimento espiritual. Nós teremos uma vida muito rasa, muito pobre, muito aquém daquilo que é o desejo e o objetivo do Senhor para as nossas vidas. Então entenda, querido e amados irmãos, precisamos viver uma vida de devoção, de oração, como nós falamos, de leitura da Bíblia, de meditação nos ensinos, na palavra do Senhor, pois isso traz crescimento, isso aprofunda o nosso conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade do Senhor, do querer do Senhor para as nossas vidas.
E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos também. Mas nós entendemos que somos pobres, pecadores, falhos e que carecemos urgentemente da graça, do agir favorável, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quanto mais meditamos, quanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais nós nos aproximamos a Ele, mais nós entendemos os planos e os projetos do Senhor para as nossas vidas. E mais, queridos, nós iremos deixar o pecado, deixar o erro, deixar aquilo que não é vontade, não é projeto do Senhor para as nossas vidas. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais abençoado, mais fortes nós nos tornamos. É interessante aquela passagem bíblica que Jó, depois dos sofrimentos, das lutas, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu conheço o Senhor na prática, eu sei quem é o Senhor. Aprofundou o conhecimento de Jó do Senhor, e isso trouxe riquezas, bênçãos espirituais sobre a vida de Jó. Queridos, quanto mais nós somos sinceros e verdadeiros no nosso falar para com Deus, no nosso meditar na palavra do Senhor, mais abençoados nós nos tornamos, mais próximos daquilo que é vontade do Senhor. Eu e os irmãos nos aproximaremos, seremos com certeza pessoas mais abençoadas. E o meditar no nosso coração, as palavras dos nossos lábios, a nossa devoção, nossa intimidade com o Senhor, queridos e amados irmãos, vai nos dar a graça de termos uma vida equilibrada, uma vida que, em meio aos problemas e às lutas que todos nós enfrentamos, quer seja pessoal, familiar, social, profissional, todas as lutas e intempéries que a vida nos traz, se nós estivermos vivendo uma vida de intimidade, de devoção, orando, entrando no nosso quarto, buscando ao Senhor em sinceridade, em verdade, colocando diante dele os nossos motivos de oração e rogando o favor e a graça dele, sempre tendo a bênção de consultá-lo em sua palavra, tendo uma vida de devoção e piedade, com certeza a nossa vida será mais abençoada, mais equilibrada, nós nos tornaremos mais próximos daquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. E nós iremos cultivar aquilo que o cristianismo tem de mais precioso, queridos, que é a comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, para nos fortalecer em meio às lutas, em meio às dificuldades que a vida nos traz. Por isso eu quero incentivar, eu quero orientar cada um dos irmãos para que eu e os irmãos vivamos uma vida de devoção, uma vida de piedade, que nunca esqueçamos da oração, que nunca esqueçamos, queridos e amados irmãos, da leitura da Bíblia, pois a Bíblia é nossa regra de fé e prática, e é ela que nos conduz à vontade e o querer do Senhor para as nossas vidas. Pois fazendo assim, e fazendo em sinceridade e em verdade, nós nos conheceremos mais. Nós saberemos que somos pecadores e falhos. Nós conheceremos mais o Deus a quem a gente serve, que nos ama e cuida de nós. E nós teremos uma vida espiritual crescente, abençoada, vitoriosa para a glória e para o louvor do Senhor. Eu quero concluir lendo mais uma vez o Salmo 19, o verso 14, para que os irmãos guardem essa palavra em seus corações, pois assim diz a palavra do Senhor: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
O salmista clama, pede para que o Senhor possa, na presença dele, receber as suas orações, o seu meditar na palavra, que seja abençoador, que seja agradável aos olhos do Senhor. E que eu e os irmãos façamos a mesma oração, que eu e os irmãos tenhamos o mesmo interesse. Senhor, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração seja agradável diante do Senhor, pois o Senhor é rocha minha, é redentor meu. O Senhor é a fortaleza da minha vida. É o Senhor que me sustenta no momento da dificuldade e da luta. É o Senhor que traz redenção através de Cristo para a minha vida. Por isso eu necessito da tua graça, da tua misericórdia, da tua ajuda sempre. Me ajude, me socorra e me dê uma vida de devoção, de piedade crescente, abençoada, para a glória e para o louvor do Senhor e para o meu próprio bem. Pois se eu viver assim, eu terei uma vida crescente em espiritualidade, uma vida abençoada, uma vida em comunhão com o Senhor, que é rocha minha e que é redentor meu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor nos dê graça para vivermos uma vida de devoção e de intimidade sempre. Oremos, falemos com o Senhor. Ó Deus, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por tua palavra santa, abençoada. Ó Deus, e que no nome de Jesus o Senhor nos dê a graça de termos uma vida devocional dentro desses parâmetros da sua palavra. Ó Deus, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração seja sincero, verdadeiro e agradável diante do Senhor. Nos dê sinceridade, nos dê, ó Deus, a compreensão de que necessitamos do Senhor e da sua ajuda, sempre da tua graça, da tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, firma-nos, ó Deus, na tua palavra e na vida de oração, de intimidade com o Senhor. Abençoa o teu povo, abençoe cada família representada e que a bênção do Senhor seja sobre nós, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Uma ótima noite para todos nós. Fiquemos todos na paz do nosso Senhor.